Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez, partilhando novamente a palavra de Deus. E a palavra que Deus vem trazer para nós nessa noite está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37. É uma palavra que é muito conhecida, tenho certeza que você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é a parábola do bom samaritano. E ela diz assim para nós: levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, no caso de Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocando sobre a sua própria montaria, e levou-a a uma hospedaria e tratou dele. E deu ao hospedeiro. No dia seguinte, tirou 10 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra vem tocar no íntimo do nosso coração, relacionado ao amor ao próximo. Eu anotei algumas coisas aqui. Veja que a palavra, quando Jesus conta essa parábola, ele diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém, naquele tempo, era considerada uma cidade santa, onde todas as pessoas santas deveriam estar. Ao contrário, Jericó era uma cidade totalmente tomada pelo pecado. É interessante que o texto diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Fazendo uma comparação hoje para a nossa vida, veja que todas as vezes que nós deixamos o Senhor, todas as vezes que a gente deixa de buscar a santidade, a gente começa a cair. A gente começa a sair de Jerusalém e começa a descer para Jericó, que, como eu disse, era a cidade do pecado. Esse homem que, quando saiu da graça de Deus, saiu da santidade, saiu das coisas, saiu de estar próximo de Deus e começou a ficar longe e se aproximar do pecado. Cada vez que isso acontece conosco, irmãos, nós vamos ficando mais fracos. Nós vamos deixando a nossa força, a nossa fortaleza ir por terra. E ficamos mais suscetíveis, viramos presas fáceis para os ladrões. Aqui diz a palavra que os ladrões o despojaram, ou seja, tiraram todas as coisas que ele tinha. Eu vejo esses ladrões no dia de hoje de duas formas. A primeira, o próprio mundo, que tem tirado tantas coisas que Deus tem colocado em nós. Somos bombardeados, irmãos, de tantas coisas, tantos consumismo, tantas coisas que tem feito nos tirar mesmo do caminho de Deus, que vai assim nos despojando. As coisas que Deus vai colocando em nosso coração, a fé, a esperança, a alegria, a fortaleza, essas coisas estão sendo tiradas pelo mundo para que a gente fique fraco,
para que a gente fique assim totalmente tomado pelas coisas do mundo, pelo consumismo, pelo sucesso, pelo poder. E o outro ladrão que eu vejo é o próprio diabo, o próprio demônio, que quer tirar também essas coisas de nós. Ele vem nos atacar de toda forma. E quando nós descemos de Jerusalém e vamos em direção a Jericó, nós nos sentimos fracos. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa de ter a nossa oração pessoal, quando a gente se afasta das coisas que Deus pede para nós fazermos, que a igreja pede para a gente fazer, nós ficamos fracos. E o inimigo vem e toma conta de nós mesmos. Ele bate, né? Ele, como diz a palavra aqui, ele nos despoja, ele nos enche de ferimento, deixa cada um de nós como que quase que mortos. A gente já não tem mais ânimo para fazer nada. A gente já não tem mais alegria para fazer mais nada. A gente já não tem mais alegria para se aproximar do nosso irmão. A gente já não tem mais alegria para se aproximar de Deus. E assim por diante, irmão. Cada vez que nós nos deixamos sair de Jerusalém, nos aproximamos de Jericó, nós vamos ficando mais fracos e ficamos mais presas fáceis mesmo, como eu disse. Ficamos fracos e os ladrões se aproximam de nós, nós não temos mais forças para lutar. Aqui, irmãos, prosseguindo, olha só que coisa interessante também diz esse texto para nós. Quando viu aquele homem caído, passou por ali o sacerdote. Quando ele viu aquele homem caído, ele foi embora. Também o levita fez a mesma coisa. Nós sabemos que o sacerdote é aquele que está cuidando das coisas de Deus. O levita também. O levita era aquele homem que cuidava da lei. Era aquele homem que entendia tudo da palavra de Deus. Porém, os dois passaram e nem ligaram para aquele homem. Querido, eu digo para você, quantas vezes você e eu não fizemos isso também? Nos preocupamos tanto com as coisas de Deus. Hoje eu tenho que fazer isso na igreja. Hoje eu tenho que fazer aquilo na igreja. E o nosso irmão ali que está precisando de uma palavra, aquele que está fraco, aquele que está deitado lá no chão, precisando que a gente se aproxime dele. Às vezes até mesmo aquele nosso irmão que está precisando de tantas coisas, sabe? De tantas coisas, por exemplo, uma cesta básica, um remédio, ou até mesmo uma palavra, um abraço, não sei. Nós deixamos de atender o nosso irmão para assumir os nossos compromissos dentro da igreja. Eu digo para você, querido, com toda certeza, Deus vai ficar muito mais feliz se você deixar aquele teu compromisso que uma outra pessoa assume para você ir lá cuidar desse irmão que está precisando de você. Aquele diz do próximo. Muitas vezes o mais próximo de nós, muitas vezes não, com certeza, o mais próximo de nós é o da nossa própria família. A esposa, o esposo, os filhos. E muitas vezes a gente, esses mais próximos são aqueles que a gente mais maltrata. Às vezes nós fazemos um papel ao contrário. Nós é que somos os ladrões e que maltratamos e que batemos e que judiamos dessas pessoas a ponto de eles ficarem quase mortos. Nós magoamos eles a ponto de ficarem quase mortos, sendo que deveria ser o contrário. Nós é que deveríamos estar deitando o azeite, como disse aqui a palavra de Deus. Olha só o que o samaritano fez aqui, diz a palavra de Deus. Ele passou, ele se compadeceu daquele homem, ele teve misericórdia daquele homem. Então o que ele fez? Ele foi lá, cuidou das feridas daquele homem, né? Ele colocou ali azeite, vinho, assim diz a palavra. E ele colocou aquela pessoa em cima da sua própria montaria. Ou seja, aquele homem foi a pé, colocou aquele homem que estava meio morto em cima do seu cavalo e foi levando. Olha só que palavra linda essa, né? Aqui dizendo para nós assim, puxa vida, tira, né? Não fique preso às coisas materiais que você tem, né? Partilhe, sabe? Partilhe das coisas que você tem com os outros. O que adianta, irmão, irmã? Nós temos tantas coisas que não tem ninguém para partilhar. Olha só que esse homem, que maravilha, pegou o seu cavalo para colocar aquele homem que estava doente para levar até mesmo aquele local à hospedaria. E chegou lá, irmão, olha só que bacana. Ele chegou lá, ele mesmo cuidou dessa pessoa. Diz assim que ele tratou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários. Se você for analisar aqui o evangelho de outros evangelhos, de Mateus, por exemplo, nós vamos ver um trecho ali que Deus diz que um homem pagou 1 denário, que significava o dia inteiro de trabalho
para uma pessoa assim que não era muito especializada. Aqui então, irmão, nós entendemos assim, olha, ele pagou 2 denários naquele dia e no dia seguinte ele falou que se ele tivesse gastado mais, ele também ia pagar aquilo. Ou seja, 2, 3, 4 denários foi o que ele pagou para poder cuidar daquele homem. Olha só, o que isso traz para a gente? Isso equivaleria a um dia de trabalho. 3 dias de trabalho equivalem a 10% de um mês inteiro, de 30 dias de trabalho. Falando do quê? Falando aqui do dízimo para nós. Nós deveríamos também compartilhar com o nosso dízimo, porque dessa forma a gente também consegue ajudar o irmão. Talvez não esteja aqui nas minhas mãos física poder ajudar, mas quando eu compartilho, quando eu ajudo, quando eu pago o dízimo, outras pessoas vão poder partilhar, outras pessoas vão poder ajudar aquelas pessoas que estão caídas, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão doentes, pessoas necessitadas. Irmão, isso é o que eu quero dizer para você hoje. Jesus aqui termina dizendo assim, olha, quem foi o próximo daquele homem? E o doutor responde, aquele que usou de misericórdia. Eu digo para você hoje, use de misericórdia também com o seu irmão. Use de misericórdia principalmente com aqueles que são mais próximos de você, que são aqueles que estão pertinho de você, da sua família, sabe, o seu vizinho, aqueles que estão bem próximos, no sentido assim da palavra mesmo, próximo, pertinho de você. Use de misericórdia. Jesus diz para ele assim, ó, vai e faze tu mesmo. Essa é a palavra que fica para nós. Vai e faze tu mesmo. Cuida do teu irmão. Não deixe ele cair no chão. Quando você passar e ver que tem necessidade, não troque pelas coisas da igreja. Olha só, não troque pelas coisas da igreja que eu estou falando para você. Não é para você abandonar a igreja, não é isso. Mas tenha o carinho, o cuidado com o seu próximo. Deus te chama da maneira como você é. Eu sou um pregador, Deus me chama dessa forma. Talvez Deus chama você para ir lá no hospital, para ir num asilo, para ir não sei aonde, cuidar de uma criança, num orfanato. Cada um tem o seu dom. Deus chama cada um de nós de uma missão diferente. Descubra qual é a sua. Vai e faze tu ao mesmo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fique com Deus.